Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Pela graça de Deus, nós estamos iniciando mais uma semana e juntos nós vamos prevalecer, meditando em Sua palavra, sendo por ela edificados. E hoje nós vamos fazer isso por meio do Salmo 32, no verso 5. Acompanhe a leitura comigo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Não é de hoje que eu e você apresentamos a nossa dificuldade em assumir a própria culpa. Essa é uma realidade que nos acompanha desde o Éden. Quando eu e você somos apanhados em nossas faltas, dificilmente a nossa primeira reação demonstra uma atitude de humildade e de quebrantamento. Normalmente, o que nós fazemos é tentar ocultar e esconder o nosso pecado. Tentamos nos defender, não deixando expostas as nossas limitações, as nossas fraquezas, pensando que estamos nos protegendo, quando na verdade esse tipo de atitude só nos afasta para mais e mais longe da misericórdia de Deus. Provérbios, no capítulo 28, no verso 13, vai dizer que aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que os confessa e os abandona, esse sim encontrará misericórdia. Talvez essa situação vivida pelo rei Davi aqui no Salmo 32, de alguma maneira exemplifique muito bem a minha experiência e a sua experiência num determinado momento de nossas vidas. Talvez no dia de hoje você tenha clamado, como Davi clamou aqui neste salmo, dizendo: ó Deus, eu não consigo mais suportar o peso desse pecado escondido. Eu preciso confessar e entregar isso ao Senhor, porque só assim então encontrarei a libertação que vem de ti. Ó Deus, está pesado demais, eu sinto o peso disso nos meus ossos se envelhecendo, o meu corpo geme de dia e de noite. Se você está passando por essa experiência ou se já desfrutou disso em algum momento de sua vida, alegre-se porque isso é uma evidência da ação sobrenatural do Espírito Santo em sua vida. Somente aqueles que já passaram pela cruz podem chegar a essa dimensão de reconhecer a necessidade de confessar os seus pecados. Essa é uma prerrogativa da confissão, entender que somos pecadores, devedores diante de Deus. Se eu entendo que não tenho nada de falta em mim, que não há nada a ser confessado, então por que devo confessar? João, em sua primeira carta, vai dizer que se pensamos assim, estamos fazendo de Deus um mentiroso e que a palavra dele não está em nós. Devemos lembrar que o nosso pecado, a nossa transgressão, em primeiro lugar, exige uma confissão, porque nós pecamos contra o Deus Criador. É a lei dele que nós quebramos e por isso precisamos nos aproximar dele em contrição e arrependimento. Se por um lado é verdade que o Senhor é o primeiro a ser então atingido pelo nosso pecado, pela sua santidade que não pode coadunar com nada que seja diferente da sua grandeza e da sua majestade, por outro lado, os nossos pecados também atingem aqueles que estão à nossa volta. Em uma cultura em que a superficialidade é valorizada, os relacionamentos com franqueza e honestidade são cada vez mais descartados. Mas nós precisamos nos aproximar dos nossos irmãos para que a nossa comunhão seja restaurada quando o Senhor tocar em nossos corações e nos revelar que é um pecado a ser confessado. Essa confissão deve sempre ser embasada por humildade, por tristeza em saber que o nosso pecado, em primeiro lugar, feriu o coração do Senhor e quebrou a nossa comunhão com Ele e com os nossos irmãos. A maravilha da palavra de Deus é que mesmo nessa condição de devedores, sempre diante da santidade e da majestade do Senhor, eu e você podemos confiar e nos aproximar dele com esperança, sabendo que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Que nesta semana eu e você possamos trilhar nessa verdade
e sempre quebrantados caminharmos na presença do Senhor. Uma ótima semana a todos nós. Até a próxima reflexão.